Eu quero começar com vocês hoje. Quero falar aqui sobre... Eu vou intitular essa minha palestra como a cura pelo aconselhamento. A cura pelo aconselhamento. A minha cara já parece muito com cura, aconselhamento, pastoreio, discipulado, né? Então não tinha como eu não trazer uma mensagem nisso. Principalmente porque a nossa proposta na EIFOL é um pastoreamento inteligente. Quem faz pastoreio inteligente? Quem discipula faz um tipo de pastoreio inteligente. Quem lidera sobre pessoas deve aprender a fazer isso de forma inteligente. E por muitos anos, nós como cristãos, né, nós tivemos vários tabus no decorrer dos anos como cristãos que tivemos de quebrar. Ontem a Rosane falou sobre o tempo que ela era beatinha e se converteu e teve que mudar a vida dela, onde ela teve que tirar aquele princípio todo de idolatria e de religiosidade. Eu não passei por isso, porque conheci... Aliás, Jesus me conheceu quando eu tinha 3 meses. Então, eu não tive tempo de conhecer ninguém, a não ser Jesus. Eu não conheci o mundo, não deu tempo de conhecer ninguém, né? Eu já nasci na fé, posso dizer isso. Então, não tive esse tempo de conhecer o mundo. E isso fez de mim uma pessoa mais santa do que a minha geração por muito tempo. Esse não era um pensamento exclusivo meu, mas era um pensamento que predominava a década de 80 e 90. Onde as pessoas achavam que o fato de terem nascido na fé faziam delas mais santas do que os outros. Infelizmente, existem pessoas em pleno século XXI que ainda têm esse pensamento retrógrado, vencido, de que consegue ser mais santo do que o outro porque nasceu na fé. Eu quero dizer para você que ainda tem esse pensamento cristalizado que isso não é verdade. Quem nasce na fé, nasce com o pecado original do mesmo jeito. O Abner e o Benjamin nasceram filhos de pastor, de ventre de uma mãe cristã, mas eles nasceram com o pecado original, com a predominância da existência sárquica, da existência da queda, tendenciosos a cair. A gente nasce carregando a égide do pecado. Só existe um momento aonde o sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida, é quando a gente tem consciência dele, assume e se define na nossa identidade como filho de Deus e se posiciona. Porque se dizer filho de Deus sem posição não quer dizer nada também. Então, muitas coisas são quebradas. Muitos preconceitos são tirados de dentro da nossa religiosidade. Por quantos anos os protestantes se acharam donos de Jesus, donos do Espírito Santo, donos da Trindade, donos do céu, até que Jesus começa a aparecer para os muçulmanos lá na Ásia, na Arábia Saudita, se manifestar e salvá-los sem precisar ouvir a pregação do Evangelho, a não ser o próprio Jesus aparecendo para eles. Quero dizer para você que você não é detentor da verdade do Evangelho e em você não repousa todo o poder de santificação, de cura e transformação. Esse poder está no nome de Jesus, que se revela a quem Ele quer e transpõe as barreiras culturais, religiosas, de contaminação mental, emocional, espiritual e chega aonde Ele quer. Então, assim, eu tive muitas coisas na minha vida que eu tive que me libertar. E eu ainda tenho um monte que eu preciso me libertar. Um monte. Aí você está dizendo, ai, pastor, então ainda vou com fé em Deus olhar para a senhora e ver a senhora de cabelo branco, de coque, com a saia prensada e uma blusa de deputado passado pano. Não.
Isso aí é um atestado de loucura. Eu nunca farei isso. Eu estou caminhando para o céu. E o lugar que eu vou, não se presta atenção em como as pessoas se vestem, como os cabelos estão, porque lá todo mundo é igual, tem a mesma idade, tem o mesmo preço. O sangue de Jesus. Então, muitas coisas foram quebradas. Uma das coisas que nós vemos, Davi já está aqui. Esses tabus sobre a cura interior. Crente não pode fazer cura interior porque a salvação é suficiente. Quem já recebeu a salvação em Jesus não precisa ser curado no seu interior. Crente não precisa curar a emoção. O Espírito Santo já faz tudo por você. Jesus já pagou o preço ali na cruz do Calvário para você ser livre, liberto e curado. Depois que você aceita Jesus, todos nós estamos libertos. Quem aqui não já ouviu isso entre fundamentalistas, entre pentecostais, entre neopentecostais, até... Por quê? Para não se falar sobre pessoas que conheceram a Jesus e não se deixaram ser tratadas por Ele. Quantas pessoas fogem do confronto da cura porque não querem se expor a um nível emocional, intelectual para ser curado? Não, aqui é o Espírito Santo quem age na minha vida. É por isso que você vê... Olha aí na internet, que aquele profeta que estava marchando e pregando, no outro dia esfaqueou a esposa. É porque as pessoas estão preocupadas com a espiritualidade, estão preocupadas com o dom e o caráter que vá às favas. E o caráter que fique no lixo. Então Jesus faz uma restauração espiritual e no teu caráter ele não mexe. E o fruto do Espírito não pode se manifestar em quem recebe Jesus, deve. Mas o que tem de mau caratismo, de dom e talento aflorado, acima da moralidade, da ética, dos bons costumes, não está no gibi. É tão difícil ouvir um amém, mas eu sou essa pessoa que venho com esse sermão. Porque se eu não vier, não vai vir ninguém. O Edilson não vinha com aquela cara. Não. Não foi para isso que Deus me chamou. Foi para rugir. Então, ninguém ruge. A gente orando nos filhos de madrugada. Não foi para isso, né? E aí eu quero trazer para você só um exemplo no Novo Testamento de uma pessoa que Jesus fez questão de curá-la. É a mulher encurvada que está lá em Lucas 13, do 10 ao 17. Davi, você pode soltar o texto para mim? Eu queria o texto mesmo, para vocês darem uma olhada na leitura desse texto. Se puder colocar na revista e corrigida, eu agradeço. Porque ela tem uma versão bem mais rústica. E ela traz os termos muito bem apropriados para a mazela que eu quero. Porque você diz, não, é crente, já tem o Espírito Santo, já recebeu Jesus... Deixou de beber e de fumar e de namorar em pé e dançar colado. Já está cheio do Espírito Santo e ponto para ir para o céu. Tá não. Tem um monte de rato e barata aí dentro se mexendo. Doido para fazer a desgraça na tua vida. Cadê? Não, amor. É do 10 ao 17. 13, 10 a 17. Foi para isso que esse menino ganhou aquele 100% ontem, para flopar meu slide. Presta atenção no texto. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Eu leio rápido. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Diga comigo, espírito de enfermidade.
Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo nenhum endireitar-se. Cuida. E vendo Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aleluia. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser descurado, e não é dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado, onde o desprende da manjedoura cada um de você o seu boi ou o jumento e não leva para beber água? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Segura nesse versículo. Jesus curando uma mulher que passou 18 anos encurvada e não podia endireitar-se. Ele disse: tu, na hora de beber os teus bichos, tu não deixa morrer de fome, não. Tu vai dar comida e bebida a eles, não vai? E por que eu ia deixar essa mulher continuar encurvada se tem 18 anos que Satanás a tem como prisioneira? Eu não convinha soltar dessa prisão. Quem é ela? Filha de Abraão. Eu não estou falando de uma cananeia, uma cirofenícia, uma samaritana. Eu estou falando da filha de Abraão. Eu estou falando de uma pessoa que tem promessa até o talo. Promessa de vida, promessa de riqueza, promessa de prosperidade, promessa de saúde, promessa no lombo. Filha de Abraão. Satanás pegou a filha de Abraão e aprisionou ela por 17 anos. Jesus botou o olho nela e disse assim: isso é um espírito que ela carrega. Sai dessa agora, fundamentalista. Sai dessa agora, reformado. Consegue sair dessa? Um espírito de enfermidade, 18 anos nela. Existem cadeias que os homens não conseguem perceber, mas foi Satanás que colocou. Essa estava em cadeias há 18 anos. E Jesus disse: hoje é sábado e de hoje não passa. Jesus botou a mão nela. Gente, 18 anos assim, ó. Jesus toca aqui, ó. E ela fica ereta. Sabe o que é? 18 anos presa por um espírito de enfermidade. Não era uma enfermidade. Uma enfermidade é quando a pessoa está doente e você ora, ela fica boa. O espírito de enfermidade é aquele que está lá por uma causa espiritual ou emocional. Quando Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, ele está dizendo que Jesus morreu na cruz para nos livrar das doenças físicas e as espirituais, as emocionais e as psicossomáticas. Esse era um espírito de enfermidade que estava nela. Não era uma enfermidade. Não era um problema de coluna. Não era. Quantas pessoas são perturbadas por anos? Meu pai tinha uma perturbação, uma dor de cabeça. A vida inteira ele tinha uma dor de cabeça. A vida inteira ele tinha uma dor de cabeça. Não tinha remédio que passasse a dor de cabeça do meu pai, aleluias. Não tinha remédio que passasse a dor de cabeça do meu pai. Minha mãe conheceu Jesus numa igreja chamada Prece Poderosa. Eu ia falar no Prece Poderosa. A igreja quadrangular, fundada por Aimee McPhatter. Lá nos Estados Unidos, hoje a igreja do Evangelho Quadrangular, ela sempre começava com uma missão. Os missionários vestidos de bata preta, para chamar a atenção das pessoas
porque eles queriam ser reconhecidos como sacerdotes. Era um tipo de um sacerdócio, um padre que expulsava demônios. Minha mãe disse assim: menino, porra, é esse aí que eu vou querer? Pegou uma camisa do meu pai, pegou fotografia do meu pai e foi lá para o missionário, botou debaixo do braço e disse: missionário, meu marido tem tantos anos que sente dor de cabeça todo dia essa hora, todo dia essa hora, todo dia essa hora. O missionário disse: deixa aqui que nós vamos orar por ele hoje. Jesus vai fazer a obra. Lá se vem meu pai. Minha mãe disse que ele veio feito louco. Ele rodava no poste de tanta dor de cabeça. O missionário orou na cabeça dele. Meu pai morreu com 69 anos de acidente de automóvel. Mas dor de cabeça nunca mais ele teve. Não era uma enfermidade, era um espírito de enfermidade. A pessoa diz: a minha família carrega na sua genética uma diabetes. Carrega cardiopatias. É tão lindo dizer isso, que vem na família, veio de família. Quando você chega no médico, a primeira coisa que ele pergunta é isso: tem alguém cardíaco nessa casa? Tem alguém diabético? Tem não. Então tudo no céu, quem foi para o céu foi para a glória com saúde. Jesus quis levar, não tem ninguém doente aqui. Porque a primeira coisa que a pessoa quer saber é se você carrega no seu corpo as doenças que a sua família carregou. Sobre as heranças. E essa mulher carregava um espírito de enfermidade. Mas ela era filha de Abraão. Mas Satanás a manteve presa por 18 anos. E aí quando eu olho para isso, para essa pessoa sem poder se endireitar, eu fico olhando para uma igreja dentro de uma igreja. Tem uma igreja que não consegue se endireitar. Uma igreja que não consegue ser igreja. Uma igreja que só olha para baixo, porque quem não se encurva só olha para baixo. Não consegue olhar para o céu, não consegue ver nada do céu, só vê a terra. É a igreja que vive o propósito da galinha, comendo aquele milhinho aqui. Nunca ela vai olhar para cima e levantar o pescoço. Essa mulher é o reflexo espiritual daquela igreja encurvada, deformada, que olha para suas próprias feridas. E quando alguém se aproxima, ela só quer proteger o quê? Quer proteger o seu caminho, que é a única coisa que ela vê. Ela não consegue ajudar ninguém. Essa igreja é a igreja que idolatra as suas próprias necessidades. Você já viu essa pessoa? Você vê, ela está lá, aí alguém chega perto, ela não tem como oferecer ajuda, porque ela já está dentro dela, internalizada. São 18 anos, meu filho, aqui. Daqui eu não saio mais não, tá vendo? Eu estou preso. Eu sou um líder aqui há tanto tempo. Se eu sair, quem é que vai me dar carga em outro lugar? Te levanta desse lugar onde tu está preso. Satanás te aprisionou por 12, 14, 10, 25. E quem te aprisionou foi um homem com uma cadeia que é mais fina do que um cabelo. Mas a tua mente está cativa. Você está preso. Está mergulhada na inferioridade, na rejeição, na desesperança. Não, se eu sair dessa empresa aqui, eu não consigo não. Eu já estou aqui. Eu cheguei aqui, eu não tinha nem o meu primeiro filho. Eu agora... O meu filho tem 43 anos. Ai, pra lá, cão. Vai pra lá, Satanás. Negócio de fidelidade a uma empresa, a um patrão. Porque na hora que eu precisei, na hora que você precisou, foi Deus que abriu a porta. E se a porta fechar, Ele vai abrir uma melhor. Você não precisa ser cativo, preso a uma mentalidade escassa, sendo ídolo das suas próprias feridas, não, da sua autocomiseração. Tudo gente salva, de repente morre, vai para o céu, não se engancha não, minha gente. O problema é que vive na terra escravo do diabo. Se aquela mulher tivesse morrido, ela teria ido para o seio de Abraão, de boa, esperar Jesus. Mas Jesus disse: eu vou dar uma vida abundante para essa miserável. Um monte de promessas sobre ela, e ela nunca teve o direito de se apossar. Está aí 18 anos, presa por ele.
Aí o que acontece? Quando Jesus manifesta a cura, que ele não quer saber qual é o dia, porque ele mesmo é o sábado. No final das contas, o sábado é ele. Quem não está nele não tem descanso e não tem paz. Eu curo no dia que eu quero, porque eu sou o Senhor do sábado. Aí os fariseus não aguentavam, se tremia quando Jesus dizia que era Deus. Ninguém aguenta você dizer que você é salvo e liberto com essa cara nojenta que você tem. Ninguém aguenta você dizer que é salvo com esse seu cabelo platinado e esse seu músculo aí todo definido, seu tanquinho. Ninguém! Porque as pessoas querem que o salvo liberto seja aquele mendigo cheio de trapo, doente mendigo, sofrido com olhar de autopiedade. Eu quero despir as suas roupas de autopiedade essa noite e dizer que você, além de filho de Abraão, você é filho de Deus. Aí tem uma estratégia maravilhosa. E você diz assim, não, o Senhor me curou para eu curar pessoas. É a maior verdade do mundo. Maior verdade. Todas as pessoas que vivem em processo de cura e transformação é porque Deus quer que você atue em cura e transformação na vida das pessoas. Você diz assim, meu Deus do céu, o pastor me botou para trabalhar com os casais. Ele não sabe que todo dia quebra um pau na minha casa. Meu amor, o pau quebrou foi na casa de Abraão. Ele pegou, a Sara pegou a gata e disse assim, nega, véia sem vergonha, sai da minha frente com esse menino vai feio. Para de se rebolar pro meu marido. Vai-te embora. E ela foi pro deserto. Se mandou. Deus tinha feito uma promessa para ele. Para Abraão, não fez? Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Naquele dia nós estávamos sendo abençoados ali. Mas quando Deus disse isso, tinha um escravo egípcio dentro da casa do cara. Que a própria mulher tinha dado para ele se deitar e ter um filho com ela. Teve estômago para isso, mas não teve estômago para aguentar. Os três dentro de casa, ela, a nega olhando para o velho e o menino do lado. Uma nega egípcia. E ela, véia, já coroca. Quis ajudar Deus no plano, se ferrou. Porque toda vez que você tenta ajudar Deus numa promessa que Ele fez, é Ele quem se responsabiliza. Quando você vai dar um empurrãozinho, você quebra, é o pau e dá tudo errado. Está aí até hoje a briga da família desse menino. Porque ele é um lado árabe e o outro lado judeu. Samuel aqui, ele é árabe e judeu. Pro lado de pai e mãe. Estão brigando até hoje. O mundo inteiro vai pagar pela consequência insana de Sara. Tinha uma bênção sobre os filhos de Abraão. O Ismael era. Botou o nome do menino jumento do deserto. O jumento do deserto é o bicho mais forte do mundo. Mísseis e armas bélicas, ele foi o pai de todos eles. Desenvolveu o arco, desenvolveu tudo. E tá aí a desgraça até hoje. A briga vai continuar até o remanescente ficar pronto para ir embora. Mas a briga é essa. Então, quando nós pensamos em cuidar de alguém, tem que pensar nisso. Deus está te habilitando e Ele vai começar a obra primeiramente em você. Tem uma diretriz, um mapa. Ou você acha que as pessoas difíceis
que Deus coloca no seu caminho não fazem parte do grande propósito de Deus para te treinar e você ser melhor do que o que você já é? Você já pensou se Deus só tivesse me dado discípulas docinhos, bombonzinhos, calminhas? Eu era um fracasso. Eu era um fracasso. Deus me desafia todo dia a cuidar de pessoas diferentes. E ainda um dia como esse, eu junto tudo para fazer tudo ao mesmo tempo, com a ajuda uns dos outros, indo para frente e para trás, se abraçando e se matando, e no final tem que dar certo. E dá sempre certo. Porque quem se esconde de estar servindo a Deus, tem um monte de gente aqui que acha que eu não sei, que se esconde do serviço. Tem um monte de gente. Não é de mim não, meu amor. Você está fugindo de você, do seu chamado e dos confrontos da sua alma. É uma conta que você não quer pagar, mas a duras penas você pagará com juros e correção monetária. E aí o que a gente faz? Curar, diga curar, é mapear. Você precisa mapear essa pessoa. Mapear a alma dela. Nós vamos usar a imagem, a figura de Deus para com Josué e Josué para com os espias. Existia uma promessa de Deus para que uma grande conquista chegasse. Qual era a conquista? Jericó. Era uma grande conquista que Israel deveria, alcançar. Eles perderam várias batalhas. Eles foram derrotados várias vezes. Quantas vezes, por estarmos com a estratégia errada, a gente perde aquele que já é nosso? Quantas mulheres perdem os maridos, já com os maridos dentro de casa? Quantas mães perdem os filhos que os colocou no mundo e os perdem para o mundo, os perdem para as trevas? Quantas? Porque nós perdemos o time do mapeamento. Nós perdemos a diretriz correta. Então o que Deus fez? Deus disse assim: Josué, manda 12 espias para a terra e depois pega o relatório deles. Lá se vem o relatório dos espias. 10 deles disseram o quê? Não, ali não dá certo não. Um terreno daquele, que só tem galpão do lado, não vai ter ninguém naquele dia para a gente fazer. Como é que a gente vai fazer culto naquela igreja? 10 disseram tudo o contrário. Meu Senhor, não dá para nós não. Pelo amor de Deus, tu viu o tamanho do gigante que tem lá? Um homem daquele tacar a mão na nossa cabeça, ele despedaça, nós somos tudo baixinho, não dá para nós não. Não inventa não, Josué, nós estamos tão quietos, estamos tão bom. 2, com uma visão positiva. Lembra do que o Edilson falou anteriormente? 2 com uma visão positiva. Completamente entusiasmados para conquistar aquilo que sempre foi prometido e nunca dava certo. Disseram assim: a terra é muitíssimo boa. A gente trouxe até um cacho de uva para provar que lá dá tudo que a gente quiser. Um cacho de uva para ser carregado no ombro de 2 homens. E por que eles não viram gigantes? Porque dentro de casa pode ter aquele que vê o gigante e aquele que vê o cacho de uva.
O que vê o gigante tem o seu espírito de negatividade maior do que o cacho de uva. E o que vê o cacho de uva não está nem aí para o gigante. Aí é conflituoso. Quando você chega num território como esse, é um território de conflito, é o território da alma. A alma é um território conflitante. Aquilo que para um é um grande desafio fazer, para outro é uma grande moleza. Tem gente que tem a maior facilidade de falar, fala pelos cotovelos, se faz bom uso daquilo que diz, enquanto o outro quer tanto falar e não consegue. Mas às vezes o que fala muito quer tanto aprender a ouvir e não responder. Tem hora que essa facilidade de falar atrapalha, que é um bocado. É conflitante. O território da alma é conflitante. Quando você prepara a sua alma para dizer, você está na frente do espelho, quando chegar perto de mim, eu vou dizer isso, vou dizer isso, vou dizer isso, vou dizer isso, porque eu não me conhece não. Aí a pessoa chega, aí a pessoa fica, oi? Ah, não. Tá tudo certo, tá tudo bem. Sem nem fazer essa cara, minha gente. Aí quando a pessoa sai da frente da... Poxa vida, me preparei tanto e não saiu nada. Ai, que eu tenho ódio de mim. É para ter ódio de você mesmo. Já era para você ter mudado. Já era, você já tem tempo para ter domesticado as suas emoções e não ser mais refém delas. E nem refém das suas palavras. Já era para o seu temperamento ter sido controlado pelo Espírito e na hora de arrancar o pescoço daquela pessoa que você tem vontade de torcer, igual minha mãe faz galinha a cabe dela, você olhar e dizer assim, amém. Amém. E aquele furacão te consumindo aqui, ó. E Jesus lá na glória olhando para nós. Feliz, né? Aí depois que passa você... Não grita na hora errada, grita depois. Grita. Se uma pessoa gritar comigo, eu me ensurdeço na hora. Ensurdeço. A pessoa quiser me ouvir, ela tem que falar comigo assim. Se ela vier gritando, ó, pá, eu bloqueio na hora. Eu não nasci para ninguém gritar comigo. Ninguém. Tenho 2 ouvidos para ouvir. A pessoa gritar comigo, eu, oi. Fala com a esquerda que é para a direita, nem tomar conhecimento. Volta para o teu repouso. Alma cebosa e cansada, e fala normal comigo. Não consigo ouvir gritos. Dificuldade imensa. Se a pessoa falar baixo. Quem convive comigo no dia a dia sabe o tom de voz que eu uso. Eu não sei se vocês... porque a Letícia é uma pessoa que ela só pega meus gritos. Pode olhar que eu falo mansamente toda a vida com vocês. Tem gente que acha que eu falo sem gosto, sem vontade de viver. De tão baixo que eu falo. Eu fico falando coisas lindíssimas aqui nesse tom. Ela não pega nada. Na hora que eu começo a gritar, a menina vem pra cima de mim. Fazer uma história desse tamanho. E quando você bota coisa... Eu digo, poxa vida. Eu não sou essa pessoa que grita no cotidiano. Na minha casa, para eu dar um grito num filho, só se eu estiver num desespero muito grande, né, Abner? Abner diga assim, sumiu na cadeira. Se eu falar mais alto em casa, o Abner já se fere. Pô, mãe. Digo, meu filho, nem alto eu falei. Não, mas é o jeito que você está falando. Digo, como assim, Malícia? Por quê? Porque eu não tenho cultura de gritar em casa, de brigar, de ficar com cabo de vassoura batendo em ninguém. Não tenho essa cultura.
Não tenho. O meu grito é aqui. E o que está no Instagram, que ela propaga os gritos. Melhor parte. Como Maria. E aí o que acontece, queridos? Deus chega para... Aí Deus fala assim, pronto. Pega esses 10 mucureba, esses 10 mucuinha aí, e bota ele de escanteio e pega só esses 2. Deus não precisa de uma multidão para um grande propósito, não. Ele precisa de pessoas direcionadas. Pessoas vocacionadas. Pessoas certas do que querem. Eles sabiam da existência dos gigantes, mas eles sabiam que existiam muito mais coisas além dos gigantes. Então eles estavam pensando na conquista e não naquilo que eles teriam que fazer. Ele vai lá e diz assim, eu quero ler com você o texto agora para você entender um pouco. De Sitim enviou José, filho de Nun, Josué 2, tá aí? Eu vou ler com vocês. De Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Bem, o propósito era a conquista. Ok? O propósito era a conquista. Ele disse que eles teriam que ir à terra. Ele disse, andai na terra. O alvo era a terra. Mas além da terra tinha uma cidade. Tinha algo mais específico, que era a cidade. Não é isso? Ele cita, ande na terra, observe a terra e Jericó. No plano da cura, gente, quando Deus quer curar, existem os objetivos globais, que são gerais, né? A necessidade geral que Deus tem de fazer alguma coisa, e tem também as necessidades específicas. Dentro desse plano de cura, que nós chamamos de restauração, a abordagem ela é sistêmica mesmo. Não é você sozinho, não. Tem que ser com quem está do lado. Jericó estava aonde? Na terra. Deus tinha dado uma terra para eles. Dentro da terra tinha uma cidade. Dentro da cidade que tinha um muro, tinha uma casa. E dentro da casa tinha uma mulher, uma prostituta. Observa que o plano começa a se ficar mais específico, mais afunilado. Era uma grande conquista de uma terra que chega numa cidade e daqui a pouco está numa casa, daqui a pouco está numa mulher, numa prostituta. E aí o que acontece? Essa prostituta chamada Raabe, né, ele disse, caminha e anda. Caminhar, né? Como nós estamos falando de mapeamento, esse caminhar é andar pela alma da pessoa. É andar. É ser conduzido com a pessoa até onde ela quer. Porque ninguém é curado se não andar pelo caminho de cura. Tem pessoas que dizem, não, até aqui tá bom. Daqui para frente não. Eu tenho meus relacionamentos na igreja. Na minha casa ninguém entra. Nos meus relacionamentos ninguém mexe. É necessário para quem vive esse caminhar, ou conduzir alguém até a pessoa viver um momento de exposição para ser curado, é valorizar os fatos mais importantes. Quando você vai cuidar de alguém e essa pessoa começa a se expor para você, você precisa dar a ela esse direito dela se expor, de você, ficar muito calado, muito silencioso. Observe que ele disse lá, 2 homens secretamente como espias. Então você que é um conselheiro, você que é um agente de cura, você tem que ser uma pessoa discreta. Você é um espião. Você está espiando a terra. Você está mapeando um caminho e andando por ele. Essa alma vai
te conduzir a alguns lugares aonde a pessoa nem sabe que está. Tem gente que existem caminhos, o próprio salmista disse assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, porque eu nem sei o que é bom para mim. Tira de mim, né? Esquadrinha meu coração, sonda, vê se tem alguma coisa de errado. E aí Deus vai lá e diz: vamos, você agora vai lá na casa dessa mulher aqui, que além de andar e esquadrinhar, você vai subir no muro. Essa mulher está em Jericó. Quando eu olho para Jericó, a palavra que me vem é a palavra fortaleza, que precisa ser derrubada. É um sofisma que te apoia e te ancora, dizendo: ai, é tudo de família, é tudo desse jeito. Minha tia fulana, minha tia cicrana, é todo mundo assim. Aí, tá vendo? É todo mundo assim. Ah, na minha família a mulher faz bater nos maridos, deixa eles amarrados e sai pra balada, pro forró, volta 3 dias depois. Meu marido tem que ficar feliz, porque as minhas tias fazem dar uma surra no marido e deixar eles pendurados no armador e só saia daí quando eu chegar. Sofisma da tua alma, velho, uma fortaleza levantada para esconder uma verdade de muita fraqueza, debilidade e desconstrução que tem dentro de você. Essa é a forma de você mostrar aos outros o que você não é. Ele diz: e você só vence essas fortalezas quando você leva cativo o quê? Todo pensamento a Cristo. Se você não pegar todo o seu pensamento, prender em Deus, em Cristo, você vai viver escravo dos sofismas, escravos do comportamento limitador, escravo da genética, escravo das desculpas, ou até mesmo escravo de Satanás. São as áreas de autoproteção, áreas de autoafirmação, áreas de compensação, áreas de fuga. Tudo isso são fortalezas que precisam ser penetradas. São fortalezas, né? A pessoa diz assim: eita, fulaninha, eita, eu queria ser muito como fulano de tal. Meu Deus, eu olho para aquela pessoa, eita, como é inspirador, mas trabalha feito um boi. Está compensando alguma coisa. À tarde o Edilson falou sobre a compulsão. A compulsão alimentar, a compulsão por roupas, por compras, fala muito de uma falta e de uma necessidade extrema na alma. A pessoa tá para colapsar. Preciso fazer alguma coisa. Nem que seja um cabo de um celular, mas eu compro hoje. Pelo Elixir. Ai, agora estou me sentindo bem melhor. Outro diz: ai, meu Deus, é um açuquinha, um açuquinha, um açuquinha. Ai, 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 eu quero um açuquinha, eu quero açúcar, eu quero açúcar, eu quero açúcar, eu quero açúcar. Leite condensado na salada, né? Então. Tem gente que pega uma colher de açúcar dentro do açucareiro e põe na boca e bebe um copo d'água. Cadeia glicólica, meu amor. Seja livre em nome de Jesus. Sacrifique. Pega essa fortaleza e encontra a debilidade. Que tipo de lugar, que falta é essa que te faz querer isso, que faz tão mal para a tua saúde? Estou falando uma coisa boba, mas pode ser uma coisa muito complicada. Ai, meu Deus, quando eu vejo as fotos daquele homem. Ai, Jesus, será mais. Jure, cantarás, se me levares e me cantares.
e Sirabichu de Cantas. Você está rindo, mas tem uma Jezabel aí dentro. Doida para acabar com o profeta alheio. Doida para destruir com o ministério dele. Existe aí uma crença falsa. Existe ali um espírito de homossexualidade te perseguindo. Existe aí uma religiosidade tentando compensar as tuas feridas. Tentando compensar o teu pecado. Porque assim, pessoas que têm vulnerabilidade nas áreas de difíceis acessos, elas tentam compensar de outra forma. Tem coisa melhor do que ser amigo de uma mulher ter um amigo homossexual? Tem não. É diferente. Ele calça teu sapato. Ele te dá comida na boca. Ele te trata melhor do que qualquer outro homem um dia pode te tratar. Porque ele tem uma necessidade extrema de compensar o grande defeito dele. Num bom trato, numa educação. Aí você diz assim, como é que pode, meu Deus do céu? Médico, DHD, cheio de graduações. Porém, homossexual. Aí você diz assim, só precisava de Jesus para ser salvo. Porque a pessoa dessa é praticamente salva. Quem não tem um amigo assim, gente? Uma amiga assim. Uma delegada de polícia, uma juíza. Notória. Tenta se compensar. Vai ser o primeiro da sala, vai ser o melhor filho, vai dar um carro, vai dar uma casa para a mãe, para o pai, porque ele vai compensar a ferida dele nisso. Ele vai ser melhor nisso, para compensar o seu pecado. Só que ninguém vence pecado só com oração, né? Tem gente que diz assim, não, vou orar bastante. E fica direto numa vida de oração ininterrupta, às vezes jejum. Cai para trás de tanto jejuar. Mas se você não traz à luz essas áreas que estão em trevas, você vai ser escravo desse comportamento e vai ser atormentado a vida inteira. O Espírito precisa operar, atuar na sua alma. Enquanto essa luz da verdade, da confissão não chega, Satanás começa a te cobrar. E ele fica fazendo tortura na sua mente, tortura psicológica. Porque você continua aliançado. Se eu faço alguma coisa em segredo que ninguém pode saber, e eu fiz alguma coisa que ninguém pode saber, tem duas pessoas que sabem. Uma pessoa é completamente contra o pecado que eu pratiquei e a outra está aliançada comigo. Tudo que você faz nas trevas e não comunica a verdade, e não comunica a luz, está num território minado, controlado por Satanás. E nesse território ele vai fazer o que quiser com você e vai lhe aprisionar até o dia que a confissão sair da sua boca, porque a confissão tem o poder de quebrar aliança com as trevas. Confessai os vossos pecados a Deus para ser descurados e uns aos outros para serem o quê? Eu quero ouvir mais alto. Tiago que está dizendo, 5,17. O Senhor me perdoou. Eu tenho certeza disso, meu amor. Que Ele te perdoou. Agora chega para o teu pai e diz, eu queria que o senhor tivesse morrido naquela sala de cirurgia. Eu estava com ódio do Senhor naquele dia. Estava com ódio.
Chega para sua esposa e fala: pensei que você tinha me traído. Eu tenho dúvidas sobre você. Eu não confio em você. Porque enquanto não traz luz, Satanás vai trabalhar em cima disso. São áreas que você está aliançado com ele. São pensamentos que te prendem ainda. Ai, por que eu não dou certo? Por que eu não funciono? Porque tem uma aliança aí que você não consegue ver. Com Deus não pode, né? Que Deus não vai se aliançar com o pecado. Quem é que se aliança com o pecado? Satanás. E aí como é que eu faço? Confessa e deixa. Porque quem confessa e deixa alcança misericórdia. Mas existe alguém, não é possível que não tenha ninguém na terra que você confie, que vai ouvir uma coisa e não vai propagar. Eu já ouvi confissões tão tremendas que, terminando daquele lugar, eu tinha chaves para deixar aquela pessoa em prisão perpétua, segundo a lei dos homens. Mas como discipulador, como sacerdote, eu só tenho um direito: ouvir a confissão, orar e libertar a pessoa daquela cadeia aprisionante e dizer para ela: agora a tua aliança com o diabo foi quebrada, porque eu penetrei na tua história e Jesus veio comigo desfazendo essa aliança preta em trevas, aonde a luz do Espírito Santo não podia chegar. E aí eles entram na casa de uma mulher chamada prostituta, não, chamada Raabe, só que ela era prostituta. Raabe quer dizer ampla, espaçosa. Ao pé da letra, no original hebraico, é isso que quer dizer. Só que Raabe não era uma judia. Existiam influências o quê? Egípcias nela. Aí existem várias referências. Tu colocou as referências, Davi? Não, né? Cadê o Davi? Pronto, olha só. Olha o tanto de referências, ó. Jó 9:13, Jó 26:12, Salmo 87:4, 89:10, Isaías 37. Todos esses textos falam de um monstro do mar chamado Raabe. Raabe é também um monstro do mar, segundo os egípcios. É o nome que se dá a um bicho, a um monstro que mora no fundo do mar, dentro da cultura egípcia. E esse nome aparece, quem quiser abrir alguma referência vai ver o nome de Raabe, não o dela, mas de uma identidade que os egípcios deram. Uma identidade que o mundo dá para ela. Uma identidade que as trevas dá para ela. Orgulho. E pasmem, todos nós temos na nossa identidade esse bichinho. Só que ele é muito profundo. Para o orgulho ficar superficial e alguém perceber, a pessoa tem que ser muito espalhafatosa. Mas eu posso garantir que as piores manifestações de orgulho são daqueles que se passam por simples, por calmos, serenos e tranquilos. São como pedras submersas. O navio está aqui e daqui a pouco, pá, um iceberg. É lá no fundo do mar. Tem um monstrinho chamado orgulho que mora dentro de nós. Tão profundo que às vezes a gente nem pensa que ele está lá mais. Que nada, eu já fui orgulhosa, eu já fui. Hoje eu não sou mais não. Eu sou, ainda preciso melhorar muito no meu orgulho. Me orgulho da minha humildade. Tem ninguém mais humilde do que esse. Mas tem quem se orgulhe da própria humildade. Os humildes são os piores no orgulho. Tem pessoa que não quer aceitar nada do outro. Está ali morrendo a míngua, mas ele não aceita. O que é isso? Orgulho. Está lá dentro.
Pensa numa pessoa que não tem orgulho de nada. Vi essa blusa ontem no Instagram. Eu disse, é minha. Bora, faço o Pix agora. Fiz o Pix. Gostaram da minha blusa? Foi usado uma vez pela Vanessa. Aí ela fez um bazar. Eu mandei R$40 para ela. Aí a desaforada mandou o dinheiro de volta. Porque fui eu que comprei a blusa. Disse, poxa vida. Pessoa que usa roupa usada. Uso. Ai, pode ter uma... Que macumba que nada, menino. Quem está consagrado, seu vestiu, estou ungidíssima. Tem, ainda mais da Vanessa, rica como ela é. Vende lentes israelenses, amada. Roda em estoque. Poxa vida, amada. Eu tive que lavar porque tinha base. Caiu base aqui, eu esfreguei. Tu vai sair. Tu vai sair porque amanhã eu vou ministrar com ela. Botei bicarbonato. Água oxigenada. Digo, base infernal. Só não botei aqui para não detonar, mas ficou perfeito, ó. Passei o ferro. Orgulho de quê mesmo? Eu acho que tem um vestido da mãe dela aí que eu usava, o vestido da Fátima, quando eu comecei a emagrecer. Fazendo show aqui. Aí o teu filho está crescendo, precisando de um sapato para a escola, precisando de um fardamento. Alguém oferece. Eu vou querer, o Senhor vai me dar. O Senhor já mandou, mulher. Lava, engoma, passa um amaciante e veste no teu filho. Ora mais. Teleus querendo me roubar com uma calça de R$180. Eu digo, eu vou dar R$180. Cheguei lá na antiga Bunnies, Rabbitals, né? Comprei uma calça de R$60. Digo, me dê essa, vai ser essa mesmo que ele vai para o colégio agora. Digo, vá com a calça de R$60 para o Teleus. Eu já tenho 2 incomprometidos, 2 filhos estudando no colégio daquele. E eu não poder mandar com a calça aqui, eu quero. Quero ver quem é que vai me chamar lá. É que chama uma mulher rica dessa para conversar sobre uma calça. Se eu chego lá pingando ouro. Vão dizer assim, deve ter sido um engano, né, que veio com a calça. É um engano de 365 dias, que ele vai todos os dias com ela. Mas eu não dou 180. Estênio já está muito rico. Aí a pessoa não quer. Precisando de uma cesta básica. Precisando. Precisando. Pastor, pode mandar. Vai ser bem-vindo. Eu quero demais. Estou pronto para receber. Senhor, tua filha está pronta aqui para o salmão, caviar. Está pronto. Vem tudo na cesta básica. Básica. Cada um tem a cesta básica que merece. Se tu estabeleceu arroz, feijão, açúcar e farinha para a tua cesta básica, ela vai vir. Na minha cesta básica, ela pode vir mariscos, crustáceos, geleias. Cada um tem a cesta básica que merece. No dia que tiver só a água, a gente ora do mesmo jeito. Já estou acostumado a todas as coisas, a viver na fartura e na bonança. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que a pessoa acha que posso todas as coisas naquele que me fortalece, posso ter tudo. Não, não. Você pode ficar comendo arroz com feijão e o caldinho e pode comer a picanha. Posso todas as coisas. Doido Valdeci um dia mandou foi, eu vou abrir o jogo. Hoje é noite de cura. E não vomite. Você está desautorizado a vomitar. Alguém já sabe sobre o que eu vou falar agora? Pessoal do grupo de oração já está sabendo, já? Tu já tinha falado?
Você comeu língua de boi. E nem morreu, mas se eu tivesse dito que era língua de boi, tu tinha botado teu bofe para fora naquele dia. Tinha, que eu te conheço. Conheço não, né? Aí, meu querido, tem dia que chega uma tripa, você frita e come. Tem dia que chega uma língua de boi, você frita e come. Tem dia que chega um escargot, um vinho do Porto, seja lá o que for, você come porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Agora tem que arrancar a fortaleza, viu? Tem que deixar as fortalezas caírem. E aí, gente, a casa estava em cima do muro, no lugar super estratégico. Já vai dar 8 horas da noite, eu não sei o que é isso. Que esse dia decidiu acabar. Eu achei que ele não ia acabar, ele já está querendo. Glória a Deus, mas até 23h59. E aí, essa casa estava num lugar estratégico. Era uma casa espaçosa, era uma casa de massagem, era uma casa onde era vista de longe e tinha uma visão periférica. Era um lugar, as muralhas de Jericó, elas eram tão largas que passava um caminhão pelo outro em cima do muro e não se batiam. De tão forte que elas eram. A primeira Jericó, muito fortificada. Igual as fortalezas que a gente estabelece, ninguém consegue arrancar. Só no dia que a gente cede e diz, Espírito Santo, agora tire, que eu vou deixar. Tão forte quanto essas fortalezas que nós enfincamos em nós. E aí eles chegaram nesse lugar. Na verdade, por ordem de Deus, né? Deus falou com Josué. Josué falou para eles, vocês vão lá para Sitim. Chegando lá, vocês vão secretamente, vão encontrar na cidade. Na cidade, vocês vão encontrar uma casa. Nessa casa, vocês vão encontrar uma mulher. Eu imagino que os irmãos achavam que ia ser uma machadora do varão, né? Daquelas irmãs do coque. Já acharam que ia ter uma vigília. Subiram o muro, chegaram lá, encontraram o homem de todo jeito. Dançarina, bebedeira. Era um prostíbulo. Era um lugar sujo, moralmente falando. Eu imagino os espias. Armaria, Senhor, por que pra cá? Não tinha outro canto para nós ir, não, Senhor, tinha que ser aqui. E o Senhor, não, vocês não vão só passar, vocês vão dormir nessa casa. Eles dormiram lá. Eles passaram a noite. Agarrado com o Espírito Santo. Sabe aquele lugar que você vai? E você está doido que o dia amanheça e você vá-se embora. Angustiado daquela casa de praia dos teus vizinhos, dos teus amigos, dos teus parentes. Que tu sente a catinga do álcool da onde tu tá. Que quem chega perto de ti só fede a cigarra, a álcool. Não vou nem dizer os outros cheiros. E aí, aquele lugar era um prostíbulo. Como foi que aquele lugar apareceu na vida daquela mulher? Como ele surgiu? Como foi que apareceu isso na sua vida? O ser humano é completamente sistêmico. Não podemos tratar um indivíduo desassociado da sua família. Com certeza, ali residia um quadro de quê? Disfunção familiar. Possivelmente, ou muito difícil de não ser, mas quadros de abuso geralmente resultam numa exploração para um nível de prostituição. Nós chamamos de exploração do corpo. A maioria daquelas mulheres que estão na beira-mar a essa hora se prostituindo, elas foram vítimas de abuso sexual dentro das suas próprias casas.
Foram vítimas de um tio, foram vítimas de um pai, foram vítimas de um vizinho, foram vítimas de um irmão mais velho. Ano passado eu atendi uma família cristã que os irmãos mais velhos abusavam da irmã. Que disfunção terrível. Terrível. A menina tem hoje 14. E ela só percebeu que era abuso ano passado. Mas desde os 9, o irmão de 17 e o de 15 abusavam dela. Filha dos líderes de casais de uma igreja em Fortaleza. Misericórdia, mas acontece nas barbas da gente. Mas acontece na nossa casa, na nossa família. Então eu não posso pegar Raabe e dizer, ela é um ser humano isolado. Quando eu encontro um nível de exploração de alma nesse nível, eu não olho para ela em si, eu olho para a família, a disfunção em torno dela. Ela é só o produto final da disfunção da casa. Ela é só o produto final disso. A disfunção no contexto dos vícios, das drogas. Por trás de todo viciado tem uma mãe ou um pai super protetor. Eu acho que eu coloquei também, não foi, Davi? Se você decide cuidar, você ganha uma pessoa para Jesus na rua, e você entra dentro da casa dela, a primeira coisa, se for um rapaz, a primeira coisa que você vai encontrar é uma mãe super protetora. A proteção dessa pessoa deu a esse filho essa liberdade de ser o que ele é. É preciso entrar no contexto familiar. Não tem como, ai pastor, eu vou discipular fulaninha, eu vou cuidar dele, eu vou desafiar fulano de tal, uma bênção. Tem alguns probleminhas, né, que a gente está tentando detectar e tudo. Entra mais profundamente. Tem que entrar na família. Tem que conhecer a casa. Tem que ir para mais perto, né? E aí é onde eu falo sobre os estereótipos. Que quanto maior é a ferida, maior é a exibição das fortalezas. Você olha para uma pessoa assim, tatuada, né? Bem tatuada, com piercing, com alargador, com piercing no nariz, com piercing no umbigo, com piercing na costela, toda, já viram aqueles que botam debaixo dos olhos, em cima na sobrancelha, no rosto que não fica aparecendo nada. Quando eu vejo uma pessoa dessa, eu digo logo, quem ele queria tanto que tivesse abraçado, para ele não ter que fazer isso tudo. Porque essa rebelião nada mais é que um pedido de amor. É um pedido de amor. Eu vou me cortar, me maquiar, me furar, eu vou me marcar, eu vou ser empoderado, eu preciso ser visto, notado. Eu quero saber se agora não me notam, eu sou ovelha negra dessa família. Eu vou ter um filho com 13 anos de idade. Eu quero saber se minha mãe não me acha. Eu quero saber se ela não vai deixar esse cara para olhar para mim, para o meu filho. E muitas vezes deixa. A mãe que não quis criar a filha vai ter que criar um neto, porque a filha com 13 anos de idade está com o neto no braço. Infelizmente, a mãe que não quis cuidar da filha vai criar no neto. E digo mais, vai criar cheio de culpa, cheia de culpa. Com a superproteção maior ainda. Num desespero para pagar a dívida da alma que ela tem. Se existe uma coisa que tem déficit, é a alma.
Hoje é um dia, uma noite que eu espero que você comece a acreditar na sua alma, comece a botar crédito nela, comece a injetar essa moeda emocional, comece a valorizar essa identidade que você tem, esse seu Bitcoin espiritual e emocional que você tem aí, para que você pague essa dívida. Se pague essa dívida. E aí o que acontece? Quando nós vemos que ele chega lá e ele diz, e eles falam o plano para ela. Eles dizem, né, para ela. Era a casa que Deus tinha escolhido. Ele disse, bem, estamos dentro da casa, a gente vai ter que expor o plano. A gente vai ter que dizer aqui, vamos explorar o ambiente, né? Muitas vezes o ambiente de exploração, quando a gente entra, não é só uma bebida. Por trás da bebida tem ali um Zé Pilintra, por trás da bebida tem ali um adultério. A chegada tarde em casa, toda noite, não é só o joguinho com os amigos. Tem uma mulher, tem duas. Enfim, é necessário entrar nessa exploração. E aí, o que ela faz? Versículo 5. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem do eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Então, antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado. Eles entraram na casa, elas disseram, bem, vocês não vão ficar por aqui não, eu vou esconder vocês num lugarzinho estratégico. Com certeza muita gente já tinha se escondido naquele lugar. Porque aquele era um lugar estratégico onde pessoas, onde homens de alto escalão. Observe que o rei soube que tinham chegado 2 homens no prostíbulo dela. Então, ela tinha pessoas que davam notícia de quem entrava e de quem saía de dentro da casa dela ao rei. O rei sabia que tinha 2 homens ali, diferentes. Aí ela já tinha o quê? Conversado com os espias, e ela fez algo que era comum de se fazer. Escondeu eles lá no porão. E aí ele disse, bem sei que o Senhor, Deus dessa terra... Olha aí a prostituta pregando para os espias. Preste atenção. Eles até agora não disseram nada, são espias e estão em silêncio. Mas a prostituta abre a boca e diz assim, ó, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Egito, as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sihon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-se em nós o coração, e ninguém mais há ânimo nenhum por causa da vossa presença, porque o Senhor, em letras maiúsculas e garrafais, vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Deus usando a boca da prostituta, denunciando a grandeza dele para os espias. Tem vezes que tu tá como agente secreto, bem caladinho, vendo tudo acontecer. Aí Deus levanta um macumbeiro, velho, cheio de demônio, para falar uma verdade que devia ter saído da tua boca. Tá como um espia, tá bem caladinho. E no final o povo ainda bate palma. Falou uma verdade. Pode ser filho das trevas, mas falou uma verdade. Tudo que essa mulher disse aqui é o quê? Tá todo mundo aqui desanimado. Nós estamos desmaiados de medo. O pavor cobriu todo mundo. Eu sei que vocês são servos do Deus Altíssimo. Eu sei que essa cidade o Senhor deu na mão de vocês.
Se existe alguém crente naquele contexto, daquele prostíbulo ali, era a própria prostituta. Ela tinha certeza da destruição que vinha sobre a cidade. E aí o que acontece? Ouvindo aí, agora pois jurai-me, peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai. E que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida do meu pai, a minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de tudo livrareis a nossa vida da morte. Aquela mulher, ela tinha um monte de piriguete trabalhando para ela, levantando o sustento dela há anos. Ninguém sabe por quanto tempo ela rodava a bolsinha lá no muro de Jericó, atraindo o homem para dentro do negócio dela. Mas ela não se lembrou de ninguém que trabalhava ou morava com ela na hora da destruição. Ela disse: assim como eu livrei vocês de serem destruídos pelo rei, de serem assassinados pelos guardas, eu quero que vocês usem de misericórdia comigo. Eu não quero que nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos, nem minhas irmãs, ou tudo que eles tenham, nada seja tocado, e que eles sejam completamente salvos dessa destruição. Como é que uma pessoa tão porca, tão suja, tão cheia de pecado, tão entregue à lascívia, consegue se lembrar de um pai que talvez a rejeitou quando ela foi abusada? Como é que alguém tão suja e tão distante da moralidade consegue se lembrar da família que está longe? Vocês vão fazer alguma coisa por eles. Do jeito que eu livrei vocês, vocês vão livrar meu pai. E ela bem imaginava que eles podiam realmente tirar os pais dela do canto, levar para algum lugar e livrar. Não era só os pais, não. Os bens. Não é porque a pessoa está longe que quer que o pai, a mãe, os irmãos se virem. Viva a vida de vocês. Vive tua vida, né? Ela se lembrou logo. Não, eles construíram uma vida. Eles têm bens. Nem isso eu quero que se perca. Eu quero que isso também seja preservado, do jeito que eu preservei a vida de vocês. Eles não tiveram saída. Então disseram aos homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa missão. E será que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa que residia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhe: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá por 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. A prostituta ensinando a subir o monte para se esconder. Olha aí alguém que escondeu da morte na sua casa em cima do monte. A oração. Nessa hora, ela que está sendo guiada por Deus para livrar os espias, até que o plano, porque nós estamos vendo uma tragédia inteira instalada, que precisa ser desarticulada com o poder de uma intercessão, porque ela está intercedendo. Né? Aliás, eles estão intercedendo por ela, assim como ela se colocou entre eles e o rei para não serem mortos, ela está se colocando entre eles e Deus para não ser destruída. Muitas vezes você, como discipulador, conselheiro, alguém que está disposto a curar alguém, você vai ser essa pessoa que vai ficar entre Deus e a pessoa.
E quando a pessoa está em pecado, você paga um preço altíssimo. Porque às vezes a pessoa não é fiel a você. Começa a sair do plano original e você começa a pagar o preço. Senhor, estou na guerra, na batalha. Mas ele está lá chafurdando, pecando. E tu aí sendo baleado de todo jeito. Ser intercessor tem um preço altíssimo. Ela disse, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão subir o monte e se esconder. Porque ela sabia que o tempo de perseguição são 3 dias. Se eles fazem o baculejo na cidade e não encontram, eles voltam atrás e acabou-se, nunca mais são perseguidos. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles ficaram escondidinhos e partiram. E aí o que acontece? Seguindo com vocês. Disseram-lhes os homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlate à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, teus irmãos e toda a tua família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça. E nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares a nossa missão, seremos desobrigados do juramento que fizeste jurar. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então se despediu eles e se foram. E ela atou o cordão de escarlate à janela. Imaginem só essa cena. Feche seu olho e veja isso. Ela diz para eles, eu preciso que vocês usem de misericórdia com os meus pais, com os meus irmãos, com as minhas irmãs e com tudo que eles têm. Assim como eu guardei vocês, vocês precisam que eu seja guardada. Que a minha família, que ninguém seja destruído. Eles disseram, você guarda a sua palavra e a nossa vida fica pela sua. Eu só preciso que você deixe um sinal. Amarra esse fio de escarlate, esse cordão vermelho na porta da sua casa. Porque quando essa destruição vier, esse cordão vai ser o sinal que vai garantir que a sua casa não vai ser destruída. Vocês já sabem que o fio de escarlate é o sangue de Jesus. É um símbolo do sangue do Cordeiro. É um símbolo do sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Essa era a parte mais fácil de ser feita. A parte mais difícil vem agora. Aquela mulher morava num prostíbulo e a gente não sabe por quanto tempo ela não viu os pais. Ela saiu do seu prostíbulo e bateu na porta da sua casa. Ela foi procurar o seu pai e a sua mãe. Ela era uma pessoa sem moral nenhuma. Ela era a maior cafetinha da cidade. Todo mundo conhecia aquela mulher. E talvez os pais se envergonhassem daquela mulher. Mas ela precisava fazer um caminho de volta até a casa dos pais. E detalhe, ela não precisava só fazer um caminho de volta. Porque quando você sai do seu convívio familiar e vai construir uma vida fora, muitas coisas são quebradas. Vínculos são quebrados. Sentimentos são destruídos. Palavras de maldição são liberadas. Feridas são abertas. E ali estava uma mulher ferida, completamente chagada, com a solução e a resposta para a sua casa. Imagina o que é uma prostituta chegar e dizer para o pai dela, talvez um homem de 60, 70 anos, papai, o Senhor entregou Jericó na mão dos filhos de Israel. E todo Jericó vai ser destruído, mas a minha casa vai ser protegida pelo Senhor.
Ninguém que estiver debaixo do meu teto vai morrer. Dá para acreditar num negócio desse? Que tudo vai se acabar e a promessa de redenção vai estar dentro de um prostíbulo. Que tudo vai ruir e a graça reveladora de Cristo vai se manifestar dentro de um âmbito de prostituição lascívia. Que uma muralha forte como aquela vai ser destruída, as pessoas, os muros e tudo que eles contêm, mas quem estiver dentro do prostíbulo vai ser salvo. Que conflito na sua alma agora, imaginar que Deus pode tornar pura uma mulher que se vendeu a vida inteira. Não existe pecado que não seja purificado pelo sangue de Jesus. O Espírito de Deus que está sobre você, está sobre aquele que um dia se vendeu, prostituiu, se drogou, fez e aconteceu. Gente, eu fico imaginando a família dela. Tenho certeza que o Espírito Santo naquela hora teve que convencer aquele homem. Teve que convencer aquela mulher. Não fazia sentido pela lógica humana. Uma cidade toda seria destruída e a única casa que ia ficar em pé era o puteiro. Tem lógica isso? Te deixaram nesse lugar para tu morrer, não foi? Te levaram para esse lugar para ver você morrer? Pois nesse lugar o Senhor está gerando vida. E quem te esqueceu lá para a morte vai ter que vir para debaixo do teu teto para ser alcançado pela vida que está em você, para ser alcançado pela cura que está em você, para ser livre das algemas que você foi. Imagina só a missionária maior, Kenga de Jericó. Muito forte isso. Se você não quer ir nem para o Natal na casa da sua família porque eles bebem vinho e champanhe. A santidade da bexiga. Se a tua religiosidade não deixa nem tu visitar uma igreja diferente da tua, porque tem uma parede preta, imagine você ter que ir para dentro de um prostíbulo para ser salvo de uma destruição. E olha só, eu não sei como, mas ela convenceu. E aí eu não sei, o versículo diz assim, o 22. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores. Porém, os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém nos acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhes contaram tudo o que tinha acontecido, e disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. E aí no capítulo 6, tem um último versículo que eu tinha que me lembrar. Vocês sabem como se deu a destruição, as voltas que foram dadas? 7 voltas em silêncio, depois 7 voltas com grande grita. Na última volta eles tinham que soltar todo o barulho de trombeta e etc e tal. Nessa última volta, os muros não caíram para dentro porque mataria todos os moradores. Não caíam para trás, por fora, porque mataria o exército. Como num cinema. Como no Minecraft.
Os blocos foram baixando e se fincando na terra. A cidade começou a desaparecer. A terra começou a se abrir e engolir aquelas muralhas, aquelas fortalezas gigantescas. A terra começou a se alimentar. A terra fez com que afundasse tudo. E segundo a história antiga, do lado norte, uma casa ficou preservada no muro. E nela continha um fio de escarlate. Eu não sei se você vai precisar ter que dar uma volta aí de 360 graus. E voltar lá no seu pai. Diz assim, pai, eu me converti de verdade. Mãe, eu sou uma mulher de Deus. Eu sei o que eu estou dizendo. Porque por muito menos as pessoas não acreditam em você. Acham que você não tem fé. Imagine Raabe, que não tinha nem moral para isso. Deus olhou para aquela pessoa suja, doente, ferida, chagada, distante, cheia de fortalezas, né? As fortalezas de Raabe não eram só aquelas que cercavam o muro. As fortalezas dela eram todas aqui. A rebeldia dela, a vontade de ser extravagante. Eu não vou ser ruim pouco não, vou ser ruim é de verdade. Tá achando que eu sou ruim? Pois você é pior. Alguém ouviu essa fortaleza? É um grito de fortaleza isso aí. Esperou ser isso aí, pois você é 3 vezes pior. Raabe era isso e muito mais. E Deus olhou para ela e disse assim, eu vou derrubar essas fortalezas tudinho, porque tu só precisa de uma noite com teu pai. Tu só precisa ver o mundo ruir e o teu pai perto de ti de novo. A tua mãe em volta de ti. Não sei como os bens deles foram preservados, mas tinha uma sentença e uma aliança entre ela e os espias. Ela tinha que cumprir a parte delas e Deus cumpriu a parte deles. Quem quer fazer essa aliança com Deus hoje? Quem quer fazer esse caminho de volta hoje? Quem está muito preocupado com a reputação que não pode se expor? Quem aqui está muito preocupado? Não, mas eu já sou uma mulher de 45 anos. Eu lá sou mulher para isso. Quanto maior é a sua ferida, maior o seu nível de cura. E existem coisas que precisam ser expostas. Aquela mulher viveu uma vida inteira de exposição. Dentro do cenário da intercessão, você observa que ela foi mapeada. Deus foi lá, registrou, mediu, pesou. E tudo que Deus queria, além de dar a cidade como conquista, como plano geral, dar aquela cidade para os filhos de Deus, o que ele queria? Restaurar a identidade familiar de Raabe. O que morreu naquele dia lá? O orgulho dela. Naquele monstro que fica no fundo do mar, lá dentro, que ninguém vê, fez um caminhozinho tentando convencer quem nem sabia que ela existia. Deus pode te levar a pessoas e a lugares que você acha que já até morreram. Deus está dizendo, essa pessoa está viva, esperando se encontrar com você em breve. Você diz assim, não, ela não tem rede social, ela não tem WhatsApp, eu não vejo há mais de 20 anos. Deus traz essa pessoa para dentro do seu contexto, porque é sistêmico, a cura é por dentro e por fora. É em você, na família, no marido, na casa, até o totó é curado pela cura. Fique bem em nome de Jesus.